E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E eu sei que já passaram-se muitos dias, né, pessoal? Muitos vídeos foram feitos aí sobre Cavaleiro dos Sete Reinos. Mas eu vou dar meu pitaco aí no episódio 3 e 4 dessa série que tem conquistado muita gente aí que gostava de Westeros, né? E tá voltando a gostar agora com as aventuras de Dunk e Egg. Então, editor, roda a vinheta e vamos para nossa resenha atrasada. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia da gente bater um papo, né, que tá um pouco atrasado, né? Todos os grandes canais aí do YouTube já fizeram a resenha aí do Cavaleiro dos Sete Reinos, episódio 3 e 4, né? E eu tô um pouco atrasado, realmente eu tô, tá, pessoal? Mas eu vou vir aqui só para bater um papo com vocês e deixar meus centavos aí, né? Nessa discussão tão interessante aí que é esse mundo do George Martin, né? Primeiramente, né, pessoal, dá um panorama aí, tá? Eu realmente, do que tá acontecendo, tá muito complicado fazer vídeo, tá? Porque esse começo do ano começou aí frenético pro meu lado, tá? Eu tive alguns problemas aqui na minha casa, né, comigo, graças a Deus com a minha família não, mas foi mais comigo, né? E agora a gente está conseguindo resolver aos poucos, né? Então isso aí tumultuou muito aqui a produção do canal, né? Inclusive eu já estava algum tempo sem fazer resenha, agora essa semana que eu voltei, né? Mas isso aí faz parte da vida aí, né? Então a gente tem que ir resolvendo o problema e tocando para frente aí os nossos projetos, né? E é o que eu e o Saulo tentamos fazer sempre aí, beleza? Então é por isso que eu não consegui soltar o vídeo do episódio 3 e resolvi fazer o 3 e 4 junto, e já tá quase saindo o 5, né? Mas eu vou dar meus dois tostões aqui sobre essa série aí da HBO Max, tá? Então vamos partir para a resenha, né? Mas antes de partir para a resenha, vou fazer aqueles pedidos rápidos, né? Se você não for inscrito do canal, se inscreva. E se você puder comentar e compartilhar, ajuda demais o engajamento do canal aqui no YouTube, beleza? Lembrando que o nosso canal é pequeno e todo o apoio é de grande ajuda, tá? E não custa nada você se inscrever e clicar aí no like também, né? Beleza? Então vamos lá, né? No episódio 3, né, nós temos, na minha opinião, né, nós temos ali um fortalecimento, né? Nós podemos ver aí, né, no episódio 3 que você tem um fortalecimento de vínculos, né, de relacionamentos e você tem também as máscaras caindo, né? E você tem esse fortalecimento dos relacionamentos tanto para o bem quanto para o mal, né? Assim como as máscaras do bem das pessoas de bem vão caindo e as máscaras das pessoas maldosas também vão caindo, né? Como, o que isso quer dizer, né, Tiago? O que você está querendo dizer sobre isso, né? Enquanto eu falo aqui, pessoal, vou pedir para o editor ir colocando imagens aqui do episódio, né? Então, esse episódio, nós temos aí o fortalecimento. Primeiro, vamos falar dos fortalecimentos de relacionamentos, né? Nós temos o fortalecimento do relacionamento do Dunk e do Egg, né? Lembrando que o episódio ele começa, né, mostrando ali um treinamento do Egg com um cavalo, né? Isso aí já mostra um relacionamento, né? O Egg tentando ser o escudeiro que ele quer ser, né? Lembrando que ele viu as justas, ele viu que o escudeiro ele precisa ser forte, precisa ser rápido, né? E ele vai ali treinar, né? A mesma coisa ele faz com o cavalo. O cavalo ele estava acostumado com o Sir Arlan, né? Que era um homem mirrado, né? Apesar da espada que ele tinha, né? Ele era um homem mirrado. Então, ele, desculpa, não pude deixar a piada passar, né? Mas ele era um pequeno em comparação ao Dunk, né? Então o cavalo não está acostumado a combater com um cavaleiro tão pesado quanto o Dunk é. Então ele já treina ali o cavalo, né? O trovão. E naquele momento a série muito inteligentemente, né, ele já nos apresenta o Robin Risley, né, que é considerado o cavaleiro mais louco que existe ali em Westeros. Na verdade, ele não é louco, ele é um cavaleiro que tem uma fé exagerada aí na fé do Sete, né? Ele é o que a gente chama de, como que o pessoal fala, ele é muito beato, né?
ele chega a ser até extremista aí na fé do Seth, né? E isso aí vai ser muito importante para o fechamento do quarto episódio, tá legal? Então ele já apresenta mais um cavaleiro aí que vai ser importante aí no futuro do Dunk, tá? Então você tem esse estreitamento do laço aí do Egg com o cavalo, né, ali naquele momento, né? Você vê que tem ali uma aproximação do cavalo com o Egg. E você também, durante o episódio, você vai ver a aproximação do Dunk com o Egg, né? No começo, o Dunk tenta ser ríspido com o Egg, só que ele não consegue. Ele não consegue ser como o Sir Arlan. Ele quer ser um cavaleiro mais atencioso e ensinar o seu escudeiro através do exemplo. É por isso que aparece ele costurando, né? Ele mostrando pro Egg como que faz, e aparece os dois fazendo aquele lanche junto, né? Com os ovos lá da gansa, né? E você também tem o estreitamento, né, do laço ali do Dunk com aquela atriz, a Tansel, né? A Tansel, ela pegou o escudo do Dunk para poder fazer a pintura, né? E ali você vê que o Dunk já está nutrindo uma paixão ali, uma paixão escondida ali pela Tansel, né? E esse estreitamento do Dunk com o Egg, ele vai ser importante para o final desse terceiro episódio, né? Onde você vai ter todo o fato que vai levar ao quarto episódio inteiro, né? Você tem outro relacionamento surgindo também, que eu não lembro de existir no livro, eu acho que não tinha. Você tem o Plummer, né, que é o responsável pelo campeonato, né, pelas justas, ele tentando subornar o Dunk para que o Dunk escolhesse a pessoa certa para as justas, tá? Mas o Dunk ele é um cara honrado, ele fala, ó, eu quero vencer a minha primeira batalha de forma honrada, de forma justa. Então nós não sabemos se ele vai aceitar ou não esse esse, essa proposta financeira aí do Plummer, né? Porque o Plummer diz que o seu senhor gastou muito com esse torneio e ele precisa recuperar de certa forma, tá? E o Dunk, ele passa mal a manhã toda, mas esse primeiro dia de torneio só é reservado aos nobres, né? E aos cavaleiros de renome, e não a cavaleiros andantes. Então só resta para o Dunk assistir. E é ao assistir os torneios que a primeira máscara cai. O príncipe Maker, ele sai de Valfreixo em busca dos seus filhos desaparecidos. E é nesse momento que a primeira máscara vai cair, que é a máscara do Aerion, né? Que é aquele cavaleiro que desfez do Dunk no segundo episódio. Ele chega para a justa e ele desafia o Sir Humphrey Harding, que está sendo o campeão do dia. Isso aí não é mostrado na série, tá, pessoal? Mas ele desafia esse cavaleiro em específico, porque esse cavaleiro estava sendo campeão. Ele estava sendo várias vezes desafiado e ele estava vencendo todo mundo no livro, né? E na série eles não dão a entender isso. Ele desafia esse cavaleiro e ele vai para justas. Só que eles vão para justas, né? Só que o Aerion, ele é maldoso, ele é trapaceiro, ele não tem honra. E ele ataca o cavaleiro do Sir Humphrey, né? Inclusive causando, além da morte do cavalo, a, machucados aí no Sir Humphrey Harding, né? E isso aí vai transformar Valfreixo, né, numa cena de batalha, né? A população vai tentar atacar o aéreo e é tudo isso que o Baelor Quebra-Lanças não quer, né? A família real está naquele torneio, como eu disse para vocês no primeiro vídeo, né? Vou pedir para o editor colocar em algum lugar aqui da tela. A família real precisa ser vista e ser bem vista pelos seus súditos. Então é por isso que a família real está naquele torneio, né? E isso aí é um ponto desfavorável à família real. E vendo toda aquela situação, né? O Dunk resolve retirar o Egg e eles vão voltar para o acampamento. Só que quando eles estavam voltando para o acampamento, né? Eles são convidados pelo Running Fossil, né? Que é aquele amigo que o Dunk fez, né? Para que eles fossem tomar cidra lá na barraca dos Fossil, né? Que é aquela família que tem a maçã como símbolo, né?
E o Dunk vai, só que o Egg prefere ver os teatros, né, o teatro da Tansel. E nesse momento ela está encenando aquela peça, acho que é Julian, Escudo Espelhado, né, que conta a história de um cavaleiro que poliu seu escudo para poder vencer um dragão. E é aí que toda a tragédia, né, vai acontecer. Quando a Tansel executa o dragão, quem está observando a peça? O Aerion Targaryen. E ele não aceita isso. O Egg vai chamar o Dunk, né? E o Dunk vai cometer o crime capital de agredir um príncipe Targaryen. E a partir daquele momento ele é preso pelas forças Targaryen, né? E ele ia ser executado sumariamente, né? Primeiro eles iam quebrar os dentes dele e depois eles iam executá-lo, né? Só que nesse momento mais uma máscara vai cair, né? Ordenando os guardas através dos nomes, né? Isso aí é muito importante falar. O Egg, né? Ele ordena os guardas Targaryen pelo nome. Ele fala o nome dos guardas, ou seja, ele conhece os guardas muito melhor do que o Aerion. E ele dá a ordem que o Dunk não seja morto. E naquele momento ele deixa de ser Egg, o escudeiro, e passa a ser Aegon, o quarto filho do Maker Targaryen, né? De um dos pretendentes ao trono, né? Distante, mas um dos pretendentes ao trono. E assim finaliza o terceiro episódio. E logo, né? Logo já começa o quarto episódio mostrando o Dunk preso, né? E é muito interessante essa a jogada de edição que eles fazem, né? O quarto episódio ele começa com um céu estrelado que vai se transformando, né? Num céu, né? Num teto pedregoso, né? Ou seja, mostrando aquela liberdade que eles tinham no primeiro episódio, sendo transformado numa prisão onde o Dunk está. E ali ele vai ter o primeiro embate com o Aegon, né? Que deixa de ser Egg e passa a ser o príncipe Aegon Targaryen, né? O Egg vai conversar com o Dunk, falar que ele não queria prejudicar, mas o Dunk já deixa bem claro que ele prejudicou, né? Que ele fez algo que prejudicou a vida do Dunk, né? E o Dunk ele vai ser ajudado, né, pelo Baelor Targaryen, né, pelo quebra-lanças, pelo herdeiro do trono de ferro, né? O Baelor diz que a única salvação do Dunk é o quão bom cavaleiro ele é. Ou seja, ele propõe para o Dunk um desafio por combate, né? Na fé do sete, sempre que você está sendo vítima de um julgamento, você pode pedir esse julgamento por combate, aonde você vai combater e os deuses vão dizer, né, quem é o verdadeiro culpado e quem é o verdadeiro inocente dessa história. Então, os resultados dos julgamentos de combate nada mais são do que as vontades dos deuses, né? E segundo as leis de Westeros, né, os sobreviventes, né, os que saem vitoriosos dos julgamentos de combate, são os favorecidos pelos deuses, e os deuses não erram, né? Então, se você for julgado por combate e vencer, quer dizer que você era inocente daquele crime que estavam te imputando, né? Então, essa é uma saída que o Baelor propõe aí para o Dunk e o Dunk acata. Só que eles não esperavam, nem o Baelor nem o Dunk esperavam que o Aerion fosse mais sagaz, né? Ele vai e propõe um desafio de 7, né? Um julgamento de 7, onde cada parte tem que ter 7 cavaleiros ao seu lado, né? Desculpa, cada parte tem que ter 7 cavaleiros. O acusado e o acusador mais 6, né? Só que tem um detalhe, o Dunk também está sendo acusado de sequestro. Aquele bêbado do primeiro episódio nada mais é do que o primeiro filho aí do Maker, né? Que é o Daeron, o bêbado. Lembra que eu falei para vocês, ó, pessoal, fiquem de olho nesse bêbado. É isso, ele é um príncipe Targaryen também. E ele diz que o Egg tinha sido sequestrado pelo Dunk. Isso aí imputa mais um crime ao Dunk. Então vão ser os dois príncipes Targaryen
e mais 5 cavaleiros contra o Dunk e mais 6 cavaleiros, onde nós vamos ter o julgamento de 7, tá? O que que isso vai impactar na história, né? Julgamentos de 7 são raríssimos, né? O último julgamento de 7 que tem na história de Westeros foi o julgamento de Maegor, o Cruel, né? O tirano, né? Que foi um péssimo rei Targaryen, e foi a última vez que se usou esse julgamento de 7, tá? Na época o Maegor saiu vitorioso, mas saiu muito ferido. Então vai ser um embate de 14 cavaleiros, 7 de cada lado. Para o príncipe Targaryen, isso é muito fácil. O Aerion, ele fez planejado, ou seja, vai ser um combate? Vai, mas então eu quero 6 do meu lado. E facilmente ele consegue esses 6, né? O primeiro é o próprio irmão, né? O Daeron bêbado. O segundo vai ser seu pai, o Maker, mais 3 cavaleiros da Guarda Real e um sétimo integrante que nós vamos ver no final do episódio. Já o Dunk, ele é um cavaleiro andante. Como que ele vai conseguir esses outros 6 cavaleiros? É aí que vai entrar a figura do Sir Stefan Fossoway, né? Que é o cavaleiro da casa Fossoway, que promete ao Dunk ajudá-lo, né, nessa contenda. E o tempo passa, chega o momento do combate e cavaleiros surgem para lutar ao lado do Dunk, mas nenhum deles foi trazido pelo Sir Fossoway. Na verdade, o Sir Fossoway, ele trai o Dunk indo para o lado do Aerion, né? E naquele momento nós vamos ver que o Dunk está perdido. Ele está com 2 cavaleiros a menos. Ele já tem na equipe dele, né, o Tempestade Risonha, né, que é o Sir Lionel Baratheon, que se tornou amigo dele, né, no decorrer dos episódios. Então ele aceita participar, e quem chama ele é o Egg, assim como o Humphrey Harding, que foi aquele prejudicado pelo Aerion, e o cunhado dele, que é o outro Sir Humphrey, eu esqueci o sobrenome, e o Sir Robin Heisling. Esses 4 resolvem lutar ao lado do Dunk nesse julgamento de 7. Só que faltam 2 vagas. O Ramin Fossoway fica indignado com a posição do primo dele, né? E ele vai ser sagrado cavaleiro. Ele pede pro Dunk sagrar o cavaleiro para que ele lute ao lado do Dunk. Só que o Dunk não faz isso. Quem acaba fazendo é o Sir Lionel. E fica faltando um cavaleiro. É naquele momento onde tudo, né, onde você tem aquela grande guinada na história. Quem que vai ser o 7º cavaleiro ao lado de Dunk? Baelor Quebra-Lanças. Ele entra, né, na arena trajando uma armadura top, né, e ele se apresenta como o 7º campeão aí do grupo do Dunk. E assim termina o 4º episódio, nos preparando para o que vem aí no 5º, né, que vai ser o embate de vários Targaryen em um campo de julgamento, tá? Então nós teremos dragão contra dragão no 5º episódio, tá? Tem alguns pontos interessantes, né? Antes de ir pro local de julgamento, o Dunk tem um encontro aí com o bêbado, né? Com o Daeron, o bêbado, onde o Daeron fala: olha, eu sou um dos campeões do meu irmão, mas é só se me dar um totozinho na cabeça aí que eu caio. Eu não quero nem lutar, eu não gosto de lutar. Só que o Daeron conta pro Dunk que ele teve um sonho com o Dunk, e que, diferente das pessoas comuns, os sonhos dele se tornam realidade. E nesse sonho ele vê que o Dunk sobreviveu e que um grande dragão morreu. Um grande dragão com grandes asas morreu e o Dunk sobreviveu. O Dunk se saiu vitorioso perante esse dragão. E ele reforça: olha, os meus sonhos são sonhos que se realizam. No universo de Game of Thrones, né, no universo aí criado pelo Martin, eles dão a esses Targaryen, né, que tem essas premonições através de sonho, né, eles dão o nome de sonhos de dragão, né. Eles têm esse poder de prever o futuro através dos seus sonhos, né. Então você vai ter aí a premonição da vitória do Dunk, e onde um grande dragão
vai ser morto, né? Vai ser derrotado, tá? Agora cabe nos entender que dragão é esse e como que ele vai ser morto, né? E assim finaliza o quarto episódio dessa série, né, do Cavaleiro dos Sete Reinos, as aventuras de Dunk e Egg. E qual que é a minha opinião, né, pessoal? Pessoal, realmente, desde Game of Thrones, desde lá do comecinho de Game of Thrones, nunca teve nada tão bom quanto essa série, tá? Essa série está excelente. Ah, mas não tem dragão, não importa, tá? A série está redondinha, tá? Você tem tudo que uma série aí de idade medieval precisa ter, tá? Você realmente é uma excelente série. E sem contar que a direção tá mandando muito bem, tá? O terceiro episódio é uma maestria em edição de áudio. E o quarto episódio também tem uma maestria muito boa na parte de edição de vídeo e áudio, tá? Você tem aquelas transições muito bem planejadas ali de plano a plano, né? Você tem aquela transição ali que eu falei para vocês do céu estrelado pro, pro, pro céu rochoso, né? Você tem também uma transição de quando o Dunk está na tenda dos fósforos tomando cidra com um amigo dele, né? Na hora que o cara vai falando dos Targaryen, na hora que ele vai falar o nome do Aegon, o Egg entra correndo assim, então você tem um corte muito preciso de edição de vídeo ali, né? Então realmente, além de um roteiro muito bom, de atores e atrizes muito bons também, você tem uma qualidade editorial muito boa da série aí, tá? E o texto nem se fale, né? O texto muito bem amarradinho, todas as mudanças que eles fizeram dos livros para a série televisiva, né? Tá sendo excelente. Por exemplo, o fato deles amarrarem, né, essa amizade do Lionel Baratheon com o Dunk desde o começo, dessa aparição do Sir Robin Risling lá no começo do episódio, do terceiro episódio, para ele ser útil lá no final do quarto episódio. Então eles estão ligando todas as peças aí de maneira muito primorosa, tá? Não é à toa que o George Martin, ele tá envolvido nessa série, tá? Então esse envolvimento do George Martin provavelmente é o responsável aí por esse roteiro estar correndo lisinho, tá? Então é uma excelente série. Na minha opinião, devido ao final trágico de Game of Thrones, né? Na minha opinião, essa é a melhor série até o momento, o melhor produto feito, tá? No universo do Gelo e Fogo, tá? No universo de George Martin, tá? É a melhor série aí que tem como pano de fundo aí o Westeros, né? É muito melhor do que Casa do Dragão e pelo que está mostrando, vai se tornar melhor do que Game of Thrones, tá? Porque não tem como o final ser ruim dessa série, tá? Porque tá muito bem redondinho, assim como foi ruim o final de Game of Thrones, né? Muita gente não gostou, eu particularmente também não gostei daquele final, tá? Então eu posso dizer com todas as palavras, na minha opinião, na minha humilde opinião, Cavaleiro dos Sete Reinos tem tudo para ser o melhor material do universo do Martin que já foi levado aí para televisão, beleza? Pessoal, essa foi a resenha de hoje do episódio 3 e 4 de Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu vou tentar trazer do episódio 5 e do episódio 6 em separado e mais rapidamente aqui para o canal, tá beleza? Não posso prometer, tá? Mas eu vou tentar, tá legal? Espero que esse vídeo seja de utilidade para você. Espero que você tenha curtido aí as observações que eu fiz aí, tá? A minha opinião. E se você curtiu, deixa o like. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda, aumenta demais o engajamento do canal aqui no YouTube. E se você não for inscrito, se inscreve no canal e ative notificações para receber novos conteúdos. Beleza? Então, se você curtiu, deixa o like. Muito obrigado por ter ficado até agora. Um grande abraço e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!